O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, é uma alegria poder retornar à comunidade para juntos rezarmos a Eucaristia. E quero dirigir uma acolhida uma vez mais a cada um de vós que aqui se encontra, para juntos elevarmos este louvor, começar bem este ano, ao redor da palavra, ao redor das coisas de Deus. Esse dia em que nós lembramos também de rezar pela paz ao nosso redor, pela paz ao redor do mundo. Por isso nossa prece também se dirige nesta direção, nesta súplica, um anseio de paz, desde há um bom tempo, desde 1968, a convite do Papa Paulo VI, tem sido já uma constante. No início do ano civil, invocarmos como igreja, como povo de Deus, a bênção da paz para nós, para o nosso mundo. Hoje nós celebramos esta solenidade tão expressiva, bonita, começando o ano olhando para Nossa Senhora, olhando para Maria Santíssima, ela que a igreja nos dá como mãe, como intercessora, como uma mãe muito terna que zela e que cuida dos seus filhos. A liturgia nos ajuda a ter esse olhar, porque quando a igreja nos convida a enaltecer, a lembrar de Nossa Senhora como mãe, está querendo conquistar de mim a condição de filhos. Quer tirar de mim essa disposição, ou melhor, quer evidenciar em mim essa condição filial, que por vezes nós vamos perdendo ao longo dos dias, ao longo da nossa vida, e portanto a liturgia quer recobrar sempre a condição de filhos, que é tão exigente e que é tão necessário para nós. Ouvíamos a descrição da liturgia da palavra que vai direcionando, vai nos atraindo, digamos assim. Ouvíamos inicialmente o autor sagrado falando de uma bênção. Ó povo de Israel, diz a Moisés, diz ao povo, invoque essa bênção sobre os filhos de Israel. E invocar a bênção é invocar uma vitalidade. Digamos assim, é quase que como recobrar a promessa da aliança. É recobrar, é tornar viva uma promessa quando invocamos a bênção. E o autor sagrado na primeira leitura, como nós ouvíamos, faz questão vivamente de mostrar isso. Fala aos seus filhos, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Ora, está tornando consciente, está tornando presente a garantia de que o Senhor caminha ao lado do seu povo. E que graça e que bênção nós podermos hoje estar aqui, iniciando esse ano, invocando a paz, invocando a bênção e invocando com essa garantia. É a bênção do Senhor que nos acompanham. É a garantia do Senhor que trilha os nossos passos conosco. É peregrino conosco. E poderíamos também dizer, é peregrinos da esperança junto comigo.
é peregrino da esperança juntamente conosco que como igreja caminhamos. É nesta certeza, é nesta garantia que a leitura primeira nos chama a atenção. Invocar a bênção é invocar uma vitalidade. A bênção não é qualquer efeito simbólico, psicológico em nós, mas não, é sobretudo invocar a vitalidade do Senhor em nós. E aí nós chegamos na segunda leitura, São Paulo dizendo assim, olha, na plenitude dos tempos, o Pai nos deu o seu Filho. O Pai nos deu o seu Filho, e mais ainda, Ele nos dá o Filho, nos dá o Espírito, e mais um pouquinho ainda Ele nos diz assim, nos dá o dinamismo do Filho em nós. Ou seja, olha a condição de filhos que o Senhor quer resgatar em nós. Paulo está dizendo, nós fomos qualificados como filhos. O Senhor nos dá o Espírito Santo para que o dinamismo do Filho seja também o dinamismo de vida nossa, de quem se coloca na condição filial. E mais ainda, com isso, somos qualificados como herdeiros. Herdeiros da bênção, herdeiros da promessa, herdeiros de uma presença. É a condição filial que Paulo novamente retoma, resgata e quer que nós, como filhos, se colocando como filhos de Maria, caminhemos nessa condição também. Chegamos, claro, na leitura do Evangelho, nós completamos, é o 8º dia do Natal, é o 8º dia do nascimento do Filho de Deus. E aí poderíamos falar, dentre outras imagens, quero resgatar aqui a imagem dos pastores. Quem é convidado a ser anunciador? Os pastores. E os pastores naquele tempo não eram pessoas tão qualificadas assim. Diríamos nós hoje. Eram aqueles que, como diz a Escritura, pessoas aos quais os justos torcem os lábios e sacodem a cabeça. No entanto, foram esses que foram considerados dignos de relatarem as grandezas, as bênçãos e as promessas do Salvador. E eles começam descrevendo, fazem anúncio e os pais se encantam. E Maria começa a guardar tudo isso no coração. Mas a condição de pastores que eu quero aqui resgatar não são os mais qualificados que são convidados a anunciar. Como hoje eu posso não ser um filho tão qualificado assim, mas sou convidado a reconhecer os feitos do Senhor em minha vida, em nossa vida também. Assim como os pastores, o que eu preciso narrar do Senhor em minha vida, na condição de filho de Maria Santíssima, o que eu sou convidado a narrar, o que o Senhor já fez em mim. Qual é a expectativa, poderíamos dizer assim? Qual a esperança nesse tempo bonito de igreja, como que caminhamos na direção da esperança? Recobremos, assim como os pastores, que eram desqualificados, no entanto o Senhor os considerou dignos de um anúncio assim, de caminharem assim e de despertarem no coração de muitos a esperança e a alegria. Assim também nós somos convidados a dizer coisas do Senhor para a nossa vida. Em um outro momento do Evangelho, o Senhor diz assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? Diziam, é João Batista, Elias, outro conhecido, alguém de renome. Os pastores disseram, certamente, ele é o Salvador, aquele que nós esperávamos, aquele que nós ansiávamos com o coração dilatado. Hoje, nós como filhos, que diríamos do Senhor? O que utilizaríamos, que adjetivo utilizaríamos para qualificá-lo? Que ele já tem feito? Que diríamos dele sobre nós? E essa condição de filhos, celebrando hoje essa solenidade de Nossa Senhora, Mãe de Deus, é mãe nossa também. E, portanto, eu preciso mais do que nunca me colocar na condição de filho. São Paulo dizia na segunda leitura assim, o Espírito que o Senhor deu em nós é para que nós chamemos Deus de Pai. A condição filial novamente que retorna. Que o Senhor nos ajude, que o nosso celebrar a liturgia, celebrar as coisas de Deus, nos ajude a caminhar assim, filialmente, hoje e sempre. Amém.